Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse meu primeiro vídeo do canal. Primeiramente, eu quero agradecer de coração por você ter tocado aqui, né? Que se isso realmente interessou esse assunto, né? E que eu vou trazer muito mais conteúdos valiosíssimos, né? Para quem deseja entender um pouco mais sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar da consciência. Eu tô aqui hoje. Esse aqui é o jardim da minha casa, né? Vocês podem estar ouvindo um pouco os barulhos dos pássaros, também um pouco de barulho de avião, porque eu moro aqui do lado do aeroporto, né? Então pode ser que haja alguma interferência sonora. Mas o que quero deixar aqui são mensagens, né? Muito sobre mim, sobre minha jornada, né? De autoconhecimento, de espiritualidade e de despertar da consciência. Eu tô até um pouco suada, né? Acabei de praticar exercício físico, tô aqui no quintal da minha casa, sentada no meu tapetinho de yoga, sendo apenas eu, né? Sendo quem eu sou. Então, aqui nesse canal, você vai encontrar vídeos muito serenos e também vídeos que vão mostrar muito essa minha verdade, eu diria até nua e crua, né? Sem maquiagem, sem o véu, né? Aqui eu quero mostrar realmente quem eu sou de verdade. Então vamos lá ao assunto de hoje, né? Esse é um vídeo muito especial, porque eu decidi trazer um assunto que no meu caminho de autoconhecimento fez total diferença, né? E a primeira ferramenta que eu tive contato com o autoconhecimento não foi a ferramenta que eu trabalho hoje. Para quem não sabe, hoje eu trabalho com desenho humano, né? Eu sou analista de desenho humano, então eu leio mapas de desenho humanos das pessoas, né? Cada um tem o seu. Para você que não sabe o que é desenho humano, eu vou fazer um vídeo só falando sobre desenho humano, mas esse vídeo específico não vai ser sobre desenho humano, tá bom? Mas eu vou dar uma breve explicação, né? Desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento que, através da sua data de nascimento, hora e local, é gerado um corpo gráfico. Esse corpo gráfico, ele é uma ciência, né? Que ele bebe de várias fontes. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento um pouco nova, né? Não é tão conhecida assim, porque recentemente ela foi trazida aqui para a humanidade. Ela foi canalizada por um canadense em Ibiza chamado Uhu Aha, né? Uhu Aha. E ela é uma ferramenta um pouco recente. E ela tem bases, né? Como o sistema de chakras, o I Ching, a Cabala, a numerologia e a astrologia, né? E através desses mapas, a gente consegue descobrir muito sobre você, o seu tipo áurico, o seu tipo de energia, a sua forma, né, seu, que a gente chama autoridade no desenho humano, né? Que é a sua forma de tomar decisões. A gente também tem a estratégia de vida, que é de acordo com o seu tipo de energia. E também a gente descobre muitos dons, talentos e particularidades que só uma ferramenta de autoconhecimento profunda como o desenho humano te traz tanta clareza, né? A primeira vez que eu tive contato com autoconhecimento não foi através do desenho humano, como eu já falei. Antes eu já havia feito mapas numerológicos, mapa astrológicos, mas eu nunca tive contato de verdade com uma ferramenta que te desse tanta clareza e uma forma prática, né? Praticidade, porque o desenho humano, você consegue viver o seu desenho. Ela não é uma ferramenta que te dita, né? Você é isso ou aquilo, mas é como se fosse uma ferramenta experimentativa. Você experimenta viver o seu desenho e depois que vive, você diz se faz sentido ou não para você, se ressoou, se essa energia ressoou, né?
E diferente das outras ferramentas de autoconhecimento, que às vezes elas são muito, eu diria assim, elas ficam muito. Você tem acesso àquele conhecimento, né? Como eu tive no mapa numerológico, no mapa astrológico, mas aí tá, você fala, tá, eu tenho esse conhecimento, o que que eu faço com isso, né? Fica muito ali no figurado, no sentido figurado, no superficial, e você não sabe o que fazer com aquilo. Porque não tem como te pôr em prática como o desenho humano tem. Tanto praticidade. O desenho humano, ele é uma ferramenta que te ajuda realmente a pôr a ferramenta em prática, né? E ele me abriu, assim, foi um despertar muito grande para saber quem eu sou, né? Reconhecer quem eu sou. Porque o desenho humano, ele é conhecido como a ciência da diferenciação. E também o mapa da sua alma, né? Porque é, não foi porque você nasceu naquela data, dia, hora e local que você tem aquele desenho. Você tem aquele desenho porque sua alma escolheu você nascer naquela data, hora, dia e local. Então, é uma ferramenta, assim, muito poderosa e que ela te alinha realmente. Ela mostra os seus dons, os seus talentos, o seu propósito, para que você foi desenhada, projetada para fazer e para ser aqui nessa vida. Então, ela é uma ferramenta muito prática e eu diria até versátil e amorosa, porque ela te ensina a você se apaixonar por você, né? A você se amar cada vez mais, né? Fazendo esse link com o desenho humano, eu também queria relacionar uma coisa que é muito vinculada ao meu desenho humano, né? Eu sou uma geradora manifestante, emocional, perfil 5-1. Quem já conhece o desenho humano vai saber um pouco, né? Quando eu falar, né? E uma coisa que tem muito presença no meu desenho é eu tentar viver as coisas no momento presente. E essa é a principal reflexão que eu quero trazer nesse vídeo, né? Eu vou falar com vocês agora sobre o poder de você estar presente, né? Estar no momento presente, né? Vamos começar, tudo começa na nossa mente. A nossa mente, ela vê o tempo de forma linear, como se existisse passado, presente e futuro. Só que muitas das vezes, nós, seres humanos, não estamos presente apenas no agora, que é o único instante que existe na nossa vida, é o agora. Para quem já leu aquele livro, que inclusive eu recomendo, que faz muito esse link, é O Poder do Agora, do autor Eric Tolle, se eu não me engano. Então, ele fala muito sobre o poder do agora. Só que esse livro, ele fez um sucesso de vendas, né? E quando as pessoas compram atrás desse conhecimento, elas compram como se existisse um mestre, né? Que iria guiar elas para o caminho do autoconhecimento. Só que, na verdade, esse caminho, quem é o seu verdadeiro mestre deve ser você, e não um guru externo, né? Então, vamos voltar à história do agora, né? A nossa mente, ela entende o tempo de forma linear, né? Então, existe passado, presente e futuro. Só que se você for parar realmente para pensar, o passado já passou e o futuro ainda não aconteceu. Então, o único momento que você tem realmente é o agora. E tudo acontece no agora. Tudo acontece no momento presente. Então, a nossa mente, né, ela vive muito nessas prisões, que a gente chama de prisões mentais. Ou você fica se culpando por erros que aconteceram no passado, né? Coisas ali que talvez não deram certo, erros, série de conflitos, ou até não só erros, o que você viveu, o que você acertou, o que você não acertou, ou então até coisas que foram boas, e aí você fica vivendo aquela nostalgia, né? Do passado e querendo viver, né? Tem gente, né, que viaja e aí diz, eu fico vivendo aquela viagem, aquela época que eu era feliz, aquela época que eu era assim. E você fica muito presa ao passado.
E você fica focando muito no que já passou. E isso só alimenta e te leva para uma prisão mental, porque você fica revivendo coisas que você não tem mais no momento presente. Pode ser tanto coisas boas quanto ruins, né? E principalmente tomar mais atenção se forem coisas ruins. Se foi coisas que você errou, que você, eu não deveria ter feito isso, eu me arrependo de ter feito essa escolha. Então você vai ficar sempre voltando àquela situação do passado e remoendo aquilo dentro de você, né? Sendo que nada mais pode ser feito. E isso te traz também uma vibração muito baixa. Você fica vibrando ali aquela situação várias e várias vezes, voltando para aquela situação que não foi boa, que não foi ruim. E você deixa de viver o seu momento presente e se concentrar no que você quer viver no futuro, né? E você só tem o presente. Então, tudo que você quer viver no futuro é se fosse uma ligação do que você está vivendo agora no presente. Como se tivesse uma ressonância, né? Então, você está agora, no momento presente, você está criando o seu futuro, você está criando aquilo que você quer viver. O que você está vibrando no agora condiz no que você vai viver no futuro. O que você está criando no agora é o que você está vibrando e o que vai fazer você viver o seu futuro, né? E tem as pessoas que às vezes ficam muito nessas paranoias mentais, nessa ansiedade de estar vivendo também o futuro, né? Que quem quer viver o futuro fica na ansiedade. Então você está ali na ansiedade e também não está vivendo o seu momento presente, o seu agora. Você não está ancorada naquilo que você tem que ser, né? No agora. Você tem que ser algo no agora. Você tem que vibrar no agora para poder manifestar o seu momento futuro, né? Não sei se ficou claro e didático para vocês compreenderem. Eu espero que sim, né? E o que ajuda muito a gente viver o momento presente, o agora. Primeiro, né? Autoconhecimento, né? Ajuda muito a gente se livrar dessas prisões mentais, né? Sabendo quem nós somos e como estamos no nosso lugar de ser quem somos, né? Ocupamos o nosso lugar e conseguimos aceitar aquilo que somos e aquilo que escolhemos, né? E através do autoconhecimento, principalmente do desenho humano, você tem as suas formas mais alinhadas de tomar decisões na sua vida. Então, vai aparecendo as situações de acordo com a sua estratégia. A gente usa estratégia e autoridade, né? Desenho humano, para viver coisas mais alinhadas com o seu propósito, com aquilo que você veio exercer aqui nessa encarnação, nessa 3D, nessa matrix. Então, primeiramente, autoconhecimento, e não só autoconhecimento. Você fazer algum exercício ou até meditação, mas não só meditação. Tem gente que se conecta mais com, pode ser um outro exercício físico, como yoga, dança, algo que te ancore e te deixe no momento presente. Meditação é muito boa, inclusive eu gosto muito de meditação. Eu acho que é uma das melhores ferramentas, né? Junto com a yoga, né? Que você tem os movimentos do seu corpo, a te manter no momento presente. Ainda mais quando você faz aquelas meditações, né, da yoga, para quem já fez, né, onde o professor fala para você silenciar a sua mente, se concentrar apenas aqui no seu terceiro olho, né, ou aqui entre a ponta das sobrancelhas. Você respira, faz as respirações, silencia a sua mente, esse barulho externo, esse barulho mental. Você não é os seus pensamentos só estão passando por você, se mantenha agora. Concentre na sua respiração, né? Você só tem esse momento, então respire, inspire, e aí você está no presente. E no presente é onde a magia acontece. No presente é aonde você está no agora. É o portal da manifestação. É o portal da criação. Tudo que você vibra no agora vai ser futuro, vai ser o que você vai conseguir materializar na sua vida futura. Então é isso, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha ficado clara, né?
Se você gostou desse vídeo, curta, né? Deixa seu like aqui, né? Deixa um comentário. E também eu gostaria de saber, né, opiniões de outros vídeos. Se você curte também autoconhecimento, espiritualidade, desenho humano, você continua acompanhando meu canal, que eu vou trazer muitas outras inspirações. E viva dias mais presentes, plenos e inspiradores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Beijos.